Então, vamos lá. Vamos dar uma recapitulada aqui na nossa trilha de implementação. Então, a gente já percorreu alguns caminhos aqui, como avaliar seu produto, quadrante mágico da oferta, soluções adicionais, garantias. Se você ainda não deu o check aqui, vai dando concluído, para ficar mais fácil de você acompanhar. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui de escassez e urgência, adicionando naquilo que você já desenvolveu aí no seu. Eu vou seguir com o meu exemplo aqui para você ver como que a gente adicionou escassez e urgência naquilo que a gente já desenhou como solução adicional. Beleza? Então, ó, nessa etapa, iremos adicionar à sua oferta recursos de escassez e recursos de urgência para acelerar o quê? O processo de decisão da sua persona. E isso fará com que as pessoas se decidam mais rápido pela compra de forma impulsiva. É a famosa compra por impulso, beleza? Então, olha só, aqui tem toda a explicação que você precisa, né? Além do conteúdo da aula, você tem ainda aqui na ferramenta a explicação sobre os elementos de escassez e urgência. As pessoas sempre encontram formas de adiar uma decisão. Na etapa anterior, tiramos o peso da decisão através de uma boa garantia. Nessa etapa, iremos adicionar incentivos e estímulos para que a decisão seja tomada imediatamente, beleza? Então, recursos de escassez mostram à sua persona que seu produto não estará disponível para todos. Você deve deixar claro que existe um limite de pessoas a quem você consegue entregar a sua solução ou parte dela, com qualidade, e ela pode ficar de fora, ativando o FOMO. Já a urgência deve ser utilizada para acelerar ao máximo a tomada de decisão. Sua oferta ou condição especial só deve estar disponível por certo período de tempo. E se o cliente não tomar a decisão imediatamente, terá grandes chances de ficar de fora e perder a oportunidade. Então, os dois recursos trabalhados juntos, eles vão trazer uma sensação, ele vai reforçar a sensação de FOMO, tanto de perder por escassez, quanto de ficar de fora por urgência de não tomar rápido uma decisão. Beleza? Um disclaimer muito importante aqui que é, não se preocupe com isso, mas eu vou ler aqui para você, para ficar claro. Os dois recursos trabalharão juntos e, em muitos momentos, eles podem se confundir. Não se preocupe com a denominação correta, desde que o objetivo esteja sendo cumprido, beleza? Então, aqui, ó, o que você vai fazer agora? No exercício anterior, o que você fez? Você criou várias soluções adicionais aqui, trabalhou, e depois, no final, você chegou a um conjunto, onde você listou aqui as soluções que têm maior percepção de valor com baixo, médio ou nenhum custo, beleza? Isso aqui é o que você vai levar para adicionar a sua oferta já aos entregáveis que você já desenhou lá no elemento solução. É lógico que talvez, por exemplo, aqui nesse caso, você não vai incluir todos em uma única oferta. Talvez aqui, na hora de desenhar a oferta, eu vou selecionar alguns para uma determinada oferta, por exemplo, para um método de vendas. Se eu vou fazer um lançamento, eu posso usar algumas soluções adicionais. Se eu vou ter uma página que vai estar vendendo esse mesmo produto no perpétuo todo dia, eu posso ter outro conjunto de soluções adicionais. Para quê? Para que eu consiga usar estratégias de vendas diferentes, com estímulos diferentes para a tomada de decisão naquele momento. Então, eu posso usar elementos de escassez e urgências diferentes para um lançamento interno, elementos de escassez e urgência diferentes para um produto do perpétuo, escassez e urgência para um processo de vendas de inside sales. Então, não queima tudo em uma única oferta, não. A não ser que você esteja começando agora, vai ficar ainda, está dominando um método de vendas, precisa criar consistência e maturidade, aí você pode criar uma oferta que contemple tudo. Mas toma cuidado também para não inflar a sua oferta demais, colocando 30 entregáveis que a pessoa, e vira um tiro no pé. A pessoa olha e fala, cara, bom demais, é muita coisa. Será que eu vou dar conta? E aí começam a surgir objeções desse tipo, tá bom? Mas o que a gente vai fazer aqui? Dentro dessas soluções que a gente listou aqui, a gente vai escolher quais delas a gente pode adicionar urgência e escassez. E não se limitando a elas. Por quê? Eu posso também, lembra que eu falei para você, olha, guarda aí as soluções de alto valor e de alto custo. Porque agora você vai entender. Agora chegou o momento de você revisitar aqui em cima também e entender o que é tão importante para a sua persona, mas que é custoso para você entregar em termos de hora, em termos de custo financeiro, mas que você pode usar os elementos de urgência e escassez para poder limitar o acesso a esse entregável, a essa solução.
como, por exemplo, comprar e mandar entregar na casa dela a balança. No nicho de emagrecimento da Nath, a gente precisa que a aluna tenha uma balança de bioimpedância para poder registrar peso e percentual de gordura. Só que nos entregáveis de balcão desse produto, a gente não entrega isso. Agora, eu posso, em um lançamento, por exemplo, falar o seguinte: para as 10 primeiras, eu vou mandar entregar uma balança direto na sua casa para qualquer lugar do Brasil, 100% gratuito, sem pegadinha, você não vai ter que pagar frete nem nada. O único trabalho que você vai ter que ter é subir na balança todos os dias e registrar seu peso, seu percentual de gordura. Então, por isso que nas etapas anteriores eu falei, guarda as soluções de alto valor e alto custo de entrega, porque elas vão ser úteis agora, para você também poder reavaliar e entender, é possível eu pegar algumas dessas soluções de alta percepção de valor para minha persona, mas que tem um alto custo de entrega e limitar o acesso a isso? Porque é até coerente, você consegue dar plausibilidade, justificar o porquê que é escasso ou porquê que é urgente, beleza? Então, sugiro que você revise e que você use esse conjunto final de soluções para poder trabalhar aqui na escassez e na urgência. E aqui, ó, eu deixo vários exemplos, como sempre, para você, e classificado aqui do lado com o tipo, se é escassez, se é urgência, o que é o tipo do recurso de aceleração, de tomada de decisão. E aqui, o nosso exemplo do nicho de emagrecimento, o que em conjunto com a Nath, com ela sentada aqui do meu lado, a gente reavaliou tudo que a gente desenhou de solução adicional e chegamos a três soluções adicionais que no momento da nossa oferta, e depois que a oferta, que a gente finalizar esse modo, vocês vão ver a big picture e o retrato do esqueleto da oferta, como que ele vai ficar e como que esses entregáveis vão ficar dentro dessa estrutura, tá? Ao final desse modo, você vai ter aí uma foto do que é a estrutura padrão de uma oferta e como que ficou o desenho desse exercício usando o nicho, o produto de emagrecimento como exemplo. Beleza? Então, vamos lá. Dá só uma olhada aqui, ó. Sessão individual para planejar e entregar um cardápio personalizado para ela. Nesse entregável aqui, nessa solução, a gente decidiu usar o recurso de urgência. Esse é um dos entregáveis mais caros para a gente hoje. Por quê? Ele demanda hora da Nath. E a hora da Nath é uma das horas mais caras dentro da empresa. Então, para eu poder abrir mão desse bônus, eu tenho que limitar. Eu poderia usar ele como escassez? Poderia, porque ficaria melhor, eu teria um controle melhor sobre o custo dele. Porque se eu falo, está limitado a 10 vagas, eu consigo, inclusive, falar 10 horas da Nath, as 10 primeiras alunas inscritas, eu consigo ter previsibilidade. Eu vou ter um custo X nessa abertura de carrinho aqui. Para essa entrega, eu tenho que contabilizar esse custo X. E em alguns momentos, eu vou arcar tendo um custo maior, dependendo do momento do ciclo de vida daquele produto. É um produto novo? É uma expert nova? Eu estou precisando construir autoridade? Então, eu tenho que levar também essas coisas em consideração, e quando a gente for falar de precificação, eu vou abordar isso mais a fundo. Você precisa entender que tem determinados momentos que, por estratégia, você talvez vai absorver um custo maior com a margem de lucro menor, empatando e, às vezes, tendo até prejuízo, dependendo da estratégia. Por isso que a estratégia de visão de médio e longo prazo é importante. Mas para quê? Para poder ter tração de vendas. Então, nesse caso, a gente escolheu urgência porque a gente quer ter o maior número de pessoas agora fazendo essa sessão, principalmente para a Nath fazer um mergulho, entendendo mais a fundo, porque essa sessão é uma oportunidade de entender mais a fundo o cliente, e em cima do perfil desse cliente, eu melhorar o desenho da minha persona para poder ter mais atratividade, mais tração nas outras etapas de produção de conteúdo de topo, meio, fundo de funil, de atração para fazer lançamento, de tráfego direto para o produto perpétuo. Então, é muito importante, é estratégico fazer isso agora. E agora, um produto que está rampando, cara, vai ralar mesmo, vai entregar muito no início, vai gerar valor, porque isso aqui elas querem muito. Imagina a Nath ao vivo, com elas no Zoom, fazendo um cardápio personalizado. O cardápio que ela tem no produto hoje, ele é um cardápio genérico. Todas elas têm o mesmo. Agora, imagina a Nath sentando com ela, entendendo quem é essa pessoa, qual é a rotina dela, quais são os hábitos alimentares, e desenhando para ela um cardápio personalizado dentro daquilo que ela gosta de comer, respeitando os alimentos que ela mais gosta, balanceando, equilibrando dentro da expertise que ela tem de combinar
o mecanismo único desse produto de emagrecimento, que é o MOOC, e entregar para ela algo personalizado. É um valor inestimável. Poderia custar muito mais caro do que é o valor desse produto. Então, por isso que a gente decidiu estrategicamente, num primeiro momento, usar esse bônus da sessão individual como urgência. Por exemplo, fazer um lançamento. Aí como que vai ser? Cara, por exemplo, o lançamento tá acontecendo às 8 horas da noite, o pitch saiu lá para as 9h20. Ela vai falar assim, quem comprar hoje até a meia-noite vai ter uma sessão individual comigo, onde eu vou planejar um cardápio personalizado para você. Você vai continuar tendo esse cardápio que é entregue dentro do produto, só que você vai ter um também que é só para você, respeitando os seus gostos, os seus hábitos alimentares e as suas necessidades energéticas e proteicas. Cara, a gente pode, por causa disso, vender 50, até meia-noite 100, 10, 20. E aqui, eu só vou saber depois qual que vai ser o custo de entrega depois que fechar esse carrinho. Mas é um bônus muito poderoso. Por isso que a gente decidiu usar ele como urgência, beleza? Mas poderia ser como escassez também, limitando as 10 primeiras, com mais previsibilidade. Segundo aqui, enviar um planner físico para casa da aluna. Aqui, a gente colocou esse para as 10 primeiras. A gente já tem um histórico de um outro produto que a gente rampou para múltiplos 7 dígitos, onde um dos principais entregáveis das soluções adicionais, a pessoa tinha um planner digital que a gente criou, e a gente, um dia, a Nath teve uma sacada de falar, cara, vamos oferecer um planner físico para essas pessoas, e a gente começou a limitar para 50 primeiras, para 70 primeiras, e esse negócio deu muito certo, as mulheres ficavam piradas para poder ter a agendinha, que elas chamavam, o planner físico. Então, a gente já sabe que essa estratégia aqui para público feminino funciona muito, dependendo, é claro, do nicho que você está atuando aí. Esse nicho aqui, a persona, ela é um pouco parecida com esse outro nicho de beleza e saúde também. Então, aqui a gente vai oferecer um planner físico para as 10 primeiras. E uma sessão em grupo semanal de coach com a Natália para 50 primeiras. Esses dois últimos aqui, bônus de escassez. Por quê? Para 50 primeiras. Porque nessa sessão em grupo, a Nath vai aplicar várias ferramentas de coach que não são relacionadas só ao emagrecimento. Elas são relacionadas também às outras dimensões da vida da pessoa. Então, ela vai tratar o ser humano ali como um todo, porque a Nath tem formação de coach, então ela vai aproveitar para adicionar algo além, um bônus que vai acelerar muito o resultado do emagrecimento dela, porque não vai tratar só o emagrecimento em si, vai tratar crenças e uma série de outras questões. Então, é um bônus que tem um valor agregado muito forte, uma percepção também pela audiência, de valor alto pela nossa audiência. Então, esse aqui a gente decidiu limitar a 50 primeiras, beleza? Então, esse foi o nosso exercício, a gente decidiu e a gente vai realmente implantar isso no nosso produto, e agora chegou a sua vez de, dentro daquilo que você desenhou até agora, que você desenvolveu, das soluções adicionais que você fez aqui no passo 3, agora está na hora de você escolher quais delas. Gente, eu escolhi 3, eu poderia ter escolhido 4, poderia ter escolhido 5, poderia ter sido só uma, não tem uma regra, tá? Não tem uma regra aqui. O ideal é que não seja 20, 15, porque quando é demais também, fica difícil até da pessoa absorver. Ela, cara, não vou dar conta disso tudo. Então, a gente tem que ter pesar a mão ali. Aqui eu escolhi 3, você pode escolher 3, 4, 2, 1, aquilo que fizer sentido para o seu produto, para o ticket que você já está imaginando aí, para a dificuldade de entregar isso. Tudo isso vai ajudar a nortear você a colocar urgência ou escassez. Sempre importante o quê? Você ter as duas junto. Sempre importante você ter as duas juntos. Beleza? E aqui agora, o que eu preciso que você faça é só isso, entender, selecionar quais soluções adicionais você vai escolher para ter urgência e escassez, não se limitando somente às finais, podendo voltar aqui e entender o que eu expliquei mais cedo aqui. Alta percepção e alto custo de entrega, só tendo cuidado aí de limitar bem e de assumindo o risco de que, cara, isso aqui pode vender 10, se eu usar urgência pode vender 100, eu vou ter que entregar, beleza? Mas tendo a visão estratégica de que isso vale a pena, é muito importante também, beleza? E agora você não vai escrever nenhum discurso de apresentação. Isso vai vir mais para frente ainda. Agora eu só preciso que você elenque quais serão os recursos, as soluções adicionais que você vai aplicar, recursos de urgência e de escassez para poder fazer a sua persona acelerar o processo de tomada de decisão dela. Então, bora colocar a mão na massa e eu te vejo na próxima prática. Valeu!